Então, o checkbox. Como é que a gente coloca um campo de marcação para o cara ir lá e fazer aquele xizinho, por exemplo? A gente vai fazer o input, continua usando a tag input, só que agora o type a gente vai colocar checkbox. A gente precisa dar um valor para esse checkbox. E quando a gente mandar essa informação para o back-end, por exemplo, é esse valor do checkbox que a gente vai estar lendo lá do outro lado. O checkbox tem que ter um nome, e se você quer que ele já comece marcado, a gente já põe aqui um checked. Esse checked faz com que esse checkbox comece selecionado. Se você não quiser, é só não colocar esse checked. Tá? Para você ter vários checkboxes agrupados, basta você repetir o checkbox colocando o mesmo nome. Tá? Então você vai lá no name, se você colocar o mesmo name em vários checkboxes, eles vão pertencer ao mesmo grupo. E aí quando você enviar esse formulário, a gente consegue pegar esses valores como se fosse um vetor. Tá? Lembrando que o que vai para lá, para o servidor, é o valor que você colocar no velho desse input. Também é um elemento de nível de linha. Vamos copiar aqui que vocês vão entender a ideia. Vou adicionar ele naquela nossa página. Coloquei lá, então, o que eu fiz? Vamos entender. Deixa eu botar um BR aqui para quebrar. Eu coloquei 1, 2, 3 inputs. Tá? São os meus 3 checkboxes. O checkbox, se você não colocar um label depois, não tem um texto que apareça nele. O checkbox, por si só... Por que não atualizou? Porque eu não salvei. Agora sim, ó. Esse texto que aparece aqui não faz parte do input. O input é só esse carinha aqui, ó. Então, se eu tirar esse label, por exemplo, ó, e salvar, ó, o input é só a caixinha. Já está um próximo aqui aparecendo. Vai deixar uma caixinha solta, perdida no meio da sua página. Tem que ter um texto relacionado a ela. Normalmente, a gente põe na frente o texto. Então, como é que você põe esse texto? A gente põe um label. E aí relaciona o label com o input pelo ID. Então aqui eu coloquei o ID do checkbox 1. E o label está com o for do ID checkbox 1. É para ligar esse label com esse input aqui. O type é checkbox. Então os três estão com o mesmo type. O valor é um valor diferente para cada um. São 3 checkboxes diferentes. Mas você vai e coloca o mesmo nome neles. Que é como se fosse um grupo, é uma informação só. Você está querendo que o cara digite ou informe para você. A hora que você enviar isso aqui para o back-end, você vai conseguir pegar por esse nome, você vai receber lá como se fosse um vetor, e aquele checkbox que o cara marcou, você vai receber o valor lá nesse vetor. Aí você consegue ver pelo valor qual que o cara selecionou. É dessa forma que a gente pode trabalhar com o checkbox aí. O primeiro eu coloquei o checked. Então, quando você vai lá e olha, ó, o checkbox 1 ele já está selecionado. Se eu quiser botar uma quebra aqui depois do label, talvez fique melhor para enxergar. Tá lá. Checkbox 1, 2 e 3. É um input do tipo checkbox e um label para cada um. A ideia do checkbox é que você pode deixar nenhum deles marcado. Se você quiser, você pode marcar todos. Tá? Então, tem um uso específico. Se for uma informação que o cara pode não marcar nada, você pode deixar o checkbox. As pessoas costumam misturar. A gente vai ver um outro depois e mistura o checkbox com o radio button. São para usos diferentes. O checkbox, o cara pode deixar nada marcado, marcar o que ele quiser e marcar todos se ele quiser. É para isso que a gente usa esse cara. Por que a gente põe o label associado com o input? Porque aí você deixa o cara clicar no texto. Ó. Eu posso clicar, não preciso clicar exatamente no checkbox. Eu posso clicar no label dele, que vai selecionar o elemento que está associado a ele. Tem que estar associado pelo ID, tá? Senão não vai dar certo esse esquema aqui. Se você não fizer a associação, o cara é obrigado a vir aqui e selecionar exatamente em cima do checkbox. Se você não tiver associado, clicar no texto não funciona. Mas aqui tá os 3 ligados. Ó. E aí o outro que o pessoal costuma confundir com o checkbox, que é o radio button. Também é um input com o tipo agora rádio. Para a gente fazer um radio button. Tá? Mesmo esquema, tem que ter um valor associado a ele. Você tem que marcar ou não, se você quiser. O checked serve para isso. E o name é o mesmo esquema. A gente põe o mesmo nome. Se você quiser que tenha vários radio buttons agrupados, como se fosse uma informação só, a gente põe o mesmo nome nos 3 ou 4, por exemplo.
O que vai para o servidor depois que você envia o formulário é o que tiver no velho dele. É um elemento de nível de linha também. Exemplo. Tem que arrumar esses exemplos. Aqui só tem masculino e feminino. Logo, logo eu vou ter que colocar mais coisa aqui. Mas por enquanto deixa assim. Como é um elemento de nível de linha, você tem que pensar que esse input ele só pega o espaço que ele precisa. Aí eu coloquei um label. Eu posso quebrar a linha, porque eu não quero que o próximo fique na frente. Se você não quiser que fique na frente, tá? Vou dar uma quebra aqui também. Separar um pouco melhor as coisas. Então, ó, tem um input do tipo rádio e um label. Um input tipo rádio e um label. Mesmo esquema, o label está associado com o input pelo ID. Então, aqui está o masculino ID associando com esse input de cima. E aí, quando eu clicar no texto, ele vai servir também para selecionar o rádio. Tá? Aí vem lá, um deles está marcado. O que é o rádio button? O rádio button é esse cara aqui, ó, é a bolinha. A ideia do rádio button é que você não consegue marcar mais de um. É uma opção aqui como se fosse uma ou. Ou é esse valor, ou é esse valor. Você selecionando um tem que desmarcar o outro. É diferente do cheque. O cheque você pode marcar o que você quiser. Eu posso inclusive deixar nenhum marcado. Rádio button não, moçada. Rádio button, um deles tem que estar selecionado. Começa com um deles selecionado. Eu vejo gente às vezes fazendo página, aí o cara põe a opção masculino e feminino e deixa assim, ó. Como assim? Começa desmarcado? Não, um deles já tem que estar selecionado. Se o cara quiser mudar, ele vai lá e muda para o outro. Tá? Então não façam dessa forma. Não deixa um deles desmarcado. Escolhe um e começa com ele marcado. E aí o cara muda depois, quando ele quiser colocar no outro valor. O que o pessoal costuma fazer é, às vezes, usar o rádio como se fosse cheque. O cara põe lá 3 bolinhas para o cara selecionar com esse comportamento aqui. Não é para isso que serve, tá? Então, tenta lembrar. O cheque, você pode marcar o que você quiser, ou então nenhum. O rádio, um deles vai estar sempre marcado. E aí o cara escolhe. Não pode deixar nenhum deles marcado, isso não serve. Se pode ter uma opção de nenhum estar marcado, então não é rádio, é cheque. Certo? Esse comportamento de clicar num, já desmarcar o outro, é automático, feito pelo navegador, desde que você faça a associação com o mesmo nome. Os dois tá com esse rádio input chamado sexo. Se eu tivesse uma outra opção aqui, vamos botar um valor aqui, vamos lá, outra. Tem que ser um ID diferente, senão não vai dar certo. Eu errei a digitação. Vou botar outro. O valor vai ser outro. Como eu coloquei ele com o mesmo nome, ele entra no mesmo grupo. Então, automaticamente, ele já está sendo cuidado pelo navegador. Se eu clico nele, ele já desmarca os outros dois. Isso é feito automático para mim. Tá? Lembrando que tem que ter um valor específico, porque aí quando for enviado para o servidor, eu consigo, pelo valor, descobrir lá no sexo qual que o cara escolheu. Ao invés de receber um vetor, no checkbox a gente recebe um vetor, porque pode ter mais de um. No rádio a gente sempre recebe um valor só. Que é aquele que o cara escolheu dentro daquele grupo. Tem input para a gente escolher cor. Também é um elemento de nível de linha. Vamos colocar um lá. Como ele é um elemento de nível de linha, eu vou botar um BR aqui para não ficar... Nossa senhora. Cavalado. Eu acho que eu não salvei. Salvei. Cadê ele? Ah, tá lá em cima. No Chrome, ele colocou isso aqui. Provavelmente no Firefox vai ser um pouco diferente. O componente tem uma aparência um pouco diferente entre os dois. E o comportamento também. Quando eu clico nesse cara, ó, no Chrome ele abre uma escolha de cor. Você pode usar o RGB se você quiser. Você pode usar o padrão HSL. Pode entrar com o valor da cor em hexa também. Então, se você vier aqui e escolher, você consegue mudar o valor da cor que você está escolhendo para aquele componente. Isso em qualquer um dos 3 padrões aqui. Na parte de web, a gente trabalha bastante com valor de cor em hexadecimal. A gente vai ver bastante isso quando trabalhar lá com CSS. Tá? No Firefox, vocês vão ver que é diferente. Ó. O componente que a gente usa no Firefox é diferente daquele que a gente tem aqui no Chrome.
Mas é a mesma ideia. Você pode escolher usando HSV, RGB e em hexadecimal também. Só é um componente um pouco diferente. Ó. A maneira de você usar ele é diferente. Mas é também para escolher cor. Se você quiser que seja um componente padrão, aí você tem que procurar um componente externo que não seja específico do HTML. Que aí a aparência dele vai ser a mesma, não importa o navegador que você está usando. O select. A gente vai fazer uma lista, um drop-down. A gente põe lá um select, dá um nome para ele. Se você quiser, você pode dar um ID também. E aí dentro desse select, a gente coloca opções. Você pode ter grupos de opções. É como se fosse uma categoria que você vai colocar dentro do select, dentro do drop-down. A gente vai ver o exemplo, vai ficar mais claro. E aí em cada grupo, você pode pôr opções. Tá? As opções é o que vai aparecer dentro do select, é o texto daquela opção. Desse option, ele tem que ter um valor e tem que ter um texto. O texto é o que aparece visualmente na interface, lá na página. Quando o formulário ele é submetido para o back-end, o que você recebe no back-end é o valor, não é o texto, tá? Cuidado com isso. Aqui, então, por exemplo, se eu tivesse escolhido essa opção no drop-down, o que eu ia receber no back-end é o SP. Eu não ia receber a string São Paulo. Aí tem um exemplo aqui. Vamos dar uma olhada. Tem dois, na verdade. Esse aqui não tem grupos. Vamos lá, é um select. Eu chamei de estado. É para o cara escolher um dos estados do país. E aí eu botei as opções dos estados do país. Aqui eu botei na mão, fiz todos eles aqui. Quando o cara escolher qualquer um desses estados nesse drop-down, o que vai ser enviado para o formulário é esse código aqui, esse valor, MA aqui. Tá? É abreviado, então. O ID aqui não é obrigatório porque não tem nada associado a ele. Se eu olhar lá na página, deixa eu salvar, né? Deixa eu dar um BR aqui no final também. Para não ficar junto com a cor. Olha lá, ó, selecione unidade federal. De onde que veio esse texto, selecione unidade federal? Se você olhar a primeira opção dentro do select, ó, é onde está escrito selecione a unidade federal. Esse cara não é um valor selecionável, vamos pensar assim. Não existe essa opção. Ele só está colocado ali para o cara saber o que tem que fazer dentro desse drop-down aqui. Tanto é que se você olhar, ele está como hidden, disabled, selecionado para começar, entre as opções possíveis, ele vai estar mostrando, tá? E o valor dele é vazio. Não tem um velho colocado nele. Porque nunca vai deixar você mandar ele. Mas ele está escondido, desabilitado, como é que ele está aparecendo? Ele começa aparecendo. A partir do momento em que eu abro aqui, ele deixa de ser uma opção, ele não aparece na minha lista aqui, ó. Por isso que ele está hidden. Ele não está aqui antes do Acre, embora ele esteja dentro do drop-down. E a partir do momento que eu abrir isso aqui e escolher alguém, não tem mais como voltar atrás naquele opção selecione unidade federal. Sumiu. Por isso que a gente coloca dessa forma, tá? É só para começar aparecendo isso. Mas depois que eu escolher alguém, não ter como voltar atrás. Se você não quiser que comece assim, eu podia tirar essa primeira linha. Vamos tirar aqui. Comentário em HTML, lembra? Menor, exclamação, traço, traço. Vai lembrar disso, hein? Para fechar, traço, traço maior. Se tiver aqui, vai virar comentário. Eu não sei se ele faz automático. Ah, que lindeza. Faz. Ctrl barra. A barra de divisão. Ele coloca o comentário. Se você apertar Ctrl barra de novo, ele tira o comentário. Perfeito. Então eu tirei, ó. E aí eu carreguei a página. Já começou mostrando a primeira opção, Acre. Ah, eu não quero que comece com Acre. Quero que comece marcando Minas. Tudo bem, você vem aqui então e põe Selected. Essa opção vai começar selecionada. E agora se eu voltar, ó, vamos recarregar a página, Minas Gerais começa. De repente você sabe que o sistema vai ser usado mais em Minas Gerais. Já deixa a opção marcada, para facilitar a vida do usuário. Mas ele pode clicar e escolher outro. Aí põe Paraíba, pronto. O que vai ser enviado para o back-end? Não é o texto Paraíba, é o que você colocou na opção no velho do Paraíba, é o PB aqui. Não precisa ser string, você podia vir e colocar números aqui, tá? Ó. C1, vai ser 2, vai ser 3.
Desde que você pegue isso no back-end e saiba que 1 é Paraíba, 2 é para Pará, não tem importância. Você põe o valor que você quiser. Esse é um exemplo sem grupos, tá? Só tem o select e os options dentro dele. O outro exemplo que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui. Tem. Aí está separado por grupos. Vamos colocar ele antes aqui. Qual que é esse exemplo agora? O que muda em relação ao outro? Os valores não estão jogados direto no select. Eles estão dentro de um opt group. É um grupo de opções. Por exemplo, aqui eu separei o país por regiões. Então, região sudeste, região norte. E aí lá dentro as opções desse grupo. São os estados daquele grupo. O que muda na saída? Tá lá, seleciona a unidade federal. Quando eu clico, o opt group ele fica com destaque aqui. E eu não consigo selecionar o opt group. Eu estou clicando aqui, ó. Não funciona. É só para separar as opções mesmo. As opções em si, aí vão ser os options que você colocou dentro do grupo. E aí você consegue selecionar. Dependendo do que você quer fazer, fica mais interessante fazer dessa forma do que jogar tudo de uma vez aqui. Mas são dois exemplos aí de drop-down usando um select dentro do HTML. Eu posso fazer um list box. O list box ele tem um comportamento um pouco diferente. Também usa um select. Tá? Só que, diferente do select que a gente está usando aqui, ó, esse select só põe nome. O nome é obrigatório. No list box, a gente põe o select com o nome e dá um tamanho. Aqui eu estou falando size 6. E aí lá dentro eu ponho as opções. Eu não sei se eu tenho um exemplo. Acho que não. Vamos fazer um select desse. Eu vou usar o próprio código desse select aqui para fazer um list box. Então, ó, é um select normal. Vou tirar essa linha. Só que aqui eu venho e ponho size 6. É a diferença em relação ao de baixo. O que acontece na saída? Ó? Ele montou um list box. Ó. Ele me deixa mostrando 6 opções. Ó, as 6 que eu coloquei lá, ele mostrou aqui. Só que para escolher uma opção diferente, eu tenho que pegar, mudar ele de lugar e selecionar quem eu quero. É diferente do drop-down. O drop-down está aqui, escondido. O list box não, ele mostra essa quantidade de opções e deixa o cara selecionar. Do jeito que eu montei aquele list box, eu só posso selecionar um. Eu não consigo selecionar mais de uma opção aqui. Tá? Mas dá para fazer. É o próximo slide aqui. É só você acrescentar multiple. Por que é desse jeito? Boa pergunta. Mas eu vou repetir ele aqui só para você ver a diferença. Copiar. Vamos colar. E aí eu vou falar size 6 e vou falar multiple igual a multiple. Isso muda. Vamos lá. É a mesma saída, ó. Os dois têm o list box e o cara pode selecionar alguém. A diferença é que o de cima, se você segurar o Shift, por exemplo, eu consigo selecionar um grupo. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo pegar opções separadas aqui, ó. Porque ele me deixa fazer uma seleção múltipla. Nesse aqui, não. Esse aqui só consegue pegar uma opção. As outras desmarcam automaticamente quando eu seleciono alguma. Não importa o Ctrl, não importa o Shift. Diferença quando eu receber essa informação no back-end. Se é uma seleção simples, eu vou receber um valor só. Quando é uma seleção múltipla, eu recebo um vetor. E nesse vetor, eu vou estar recebendo os values das opções que o cara selecionou. E aí lá eu posso tratar cada uma desses valores e fazer o que eu preciso no meu back-end. Certo? Então dá para fazer list e deixar o cara selecionar mais de um se você quiser também. O field set é para a gente agrupar elementos. Ele faz uma borda com um título para o que tiver dentro do field set. Então, os elementos que você colocar ali dentro vão ficar fazendo parte dele. É um elemento de nível de bloco, tá? O field set pega toda a largura do pai dele. Lá dentro, a gente pode ter o legend e conteúdo. O legend é como se fosse o título do agrupamento. E aí você pode botar um texto. Vamos pegar aquele exemplo do sexo que eu tinha acabado de fazer, ó. Porque do jeito que está aqui, fica jogado na página. Ó. Tem lá as 3 opções, os 3 checkboxes. É interessante botar um field set.
que o field set faz de diferente? Vai pôr uma borda e um título. Já é o nível de bloco, eu não preciso botar um BR ali, ó. Olha lá, ó. O sexo, ele fez uma borda, ó, ao redor das duas opções e botou um título sexo. O título veio do legend, que eu coloquei dentro do field set. As opções estão ali. Se você não quiser uma do lado da outra, é só quebrar uma linha, ó. Ah, professor, mas eu não queria que ficasse desse tamanho, eu queria que ficasse menor, fechasse aqui, por exemplo. Aí não é HTML. CSS a gente faz isso fácil, tá? Mas por enquanto ele vai fazer essa borda desse jeito. É melhor do que deixar jogado, né? As opções ali. Olha que bagunça que virou, ó. Como eles têm o mesmo nome, sexo, aqueles que a gente colocou lá embaixo, quando eu clico lá em cima, ou aqui embaixo, ó, tá dando confusão com aquele, ó. Eu tô clicando no texto feminino, ele tá selecionando aqui, ó. Mas se eu selecionar o outro, ele desmarca lá em cima. Virou bagunça. Cuidado com isso, tá? É porque tá com o mesmo ID. Vai dar confusão isso aqui. Mas entenderam a ideia da borda com o field set. Validação. A validação dos valores do formulário dá para fazer no front-end e dá para fazer no back-end. Professor, qual que a gente usa? Usa os dois. É o jeito mais garantido de evitar problemas no futuro. Tá? Tenta fazer a validação no front-end para não deixar o cara entrar valor errado. Se por algum motivo maluco ele conseguir mandar o valor errado, você valida de novo no back-end para não deixar o seu sistema trabalhar com valores errados. Certo? No HTML, tem algum tipo de validação que a gente pode usar. Não é perfeito, tá? Normalmente, quando a gente quer fazer validação no front-end, a gente envolve JavaScript. E aí existem bibliotecas de componentes e bibliotecas que fazem validação que a gente pode usar na nossa página. Aqui eu só estou mostrando direto no HTML. Exemplo, eu tenho lá um input, é do tipo... Cadê o type desse cara? Nem tem type. Esse de baixo é texto, de cima acho que eu esqueci. É um input de texto, ok. Eu dei um ID para ele, eu dei um nome, lembra que o nome é importante para pegar o valor no back-end. Eu botei um placeholder, lembra que o placeholder, esse texto aqui vai aparecer dentro do input. E aí eu dou um pattern. Qual é o padrão de entrada que o cara vai usar dentro desse input? /D é dígito, ou seja, eu não aceito letras, eu vou aceitar dígitos. Esse 5 entre chaves é para indicar que são 5 dígitos, aí vem um traço, outro /D, 3, ou seja, um traço depois 3 dígitos. E aí você pode dar um título também. Esse title normalmente a gente não usa com input, mas o title, quando o cara vai parar o mouse ali e ficar olhando, vai aparecer essa mensagem para ele. Aí você pode escrever, por exemplo, o CEP é composto de 5 números, um traço e 3 números. O que isso aqui vai fazer lá na saída? Deixa eu tirar aquele ponto. Vamos montar um aqui dentro do formulário. O gigante. Mas se você olhar a saída, ó, tá lá o input de texto, o placeholder. Lembrando, input geralmente a gente coloca um label, vou copiar daqui, antes dele, SPR. O ID eu chamei de CEP, então aqui ele é para o ID do CEP. O cara saber o que é para fazer ali. Ó. Então, CEP. E aí tem um formato. Quando eu paro o mouse, aparece a mensagem do título. Ó. O CEP é composto de 5 números, blá, 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 blá. E aí ali dentro, eu tento digitar a letra, ele aceita. Mesmo eu tendo falado que era para ser dígito. O importante é que se o cara tentar enviar essa informação, cadê o botão de submissão? Põe o nome porque estava obrigatório. Ó, ele não deixa. Não bateu com o formato. Tinha que ser 5 dígitos, traço 5 dígitos. Mas ele deixa eu digitar lixo ali dentro. Então não é um componente bacana para permitir a entrada de usuário. Embora ele tenha a validação sendo feita ali dentro. Se você colocar do jeito que ele pede, 5 dígitos, traço 3 dígitos, desde que tenha um nome lá embaixo e você consegue enviar. Ó. Ele permitiu o envio. Ele não sabe se é válido ou não esse CEP, tá, moçada? Só se o formato tá ok.
Mesma coisa, se ele deixa digitar a letra, não é legal. Deve existir um componente, lógico, existe um componente que a gente pode acrescentar na página e formatar ele para aceitar CEP só. E aí ele não deixa entrar letra. Depois a gente vai ver um componente que faz isso para facilitar a nossa vida. Então, mas tem uma validação sendo aplicada ali. O exemplo de baixo é a mesma coisa, só que para placas de automóvel do tipo antigo, né? As placas novas já não batem mais com esse padrão. Tem que achar um formato diferente nas placas novas. Então, ó, eu vou colocar um label para a placa. O ID é placa ID, para bater com esse valor. E aí o padrão que foi definido, ó, foi de A a Z, ou seja, as letras maiúsculas, 3 letras. Aí vem um traço. Aí aqui ele não botou barra D. Acho que eu coloquei assim só para você ver que o barra D pode ser substituído por 0 a 9. 4 vezes. Ou seja, são 3 letras e aí 4 dígitos. Tá? Lá na entrada, vou botar um BR aqui. Placa. E aí você pode entrar com uma placa no formato que você definiu. Mesmo problema, ele aceita coisas erradas aqui. Você pode digitar errado. Mas na hora de submeter, ele não vai aceitar porque não está batendo com o padrão. E o padrão que está aqui, eu botei maiúscula. Se o cara tentar fazer ABC 1, 2, 3, 4, e eu acredito que ele não vai deixar. Não bate. Tem que entrar com valor maiúsculo. Eu botei na máscara do padrão aqui maiúsculo, tem que usar maiúsculo. Ah, e se quisesse maiúsculo ou minúsculo? Eu não sei se ele aceita isso aqui direto. Descobri agora. Põe lá um nome, porque é obrigatório. Aceitou. Então, você pode, inclusive, se você quiser que aceite minúsculo, põe as outras letras aqui também. Qualquer uma dessas aqui serve. Inclusive, deve existir um código que nem o barra D para caractere. E eu é que não vou lembrar de cabeça nunca. Os campos input, select, textarea e button, eles podem ter um atributo sem valor chamado disabled. Você pode desabilitar o campo. Tá? Você desabilita ele dentro do seu formulário. Os campos input e textarea, eles podem ter um atributo chamado aí sem valor também, read only, somente leitura. Então você consegue ter um input e um textarea em que o cara só consegue ver o que está escrito. De repente você quer mostrar uma informação para o usuário, você põe um value dentro do input, ele vai aparecer. Só que o cara não consegue mexer no valor. Já o disabled é como se estivesse tirando ele do formulário. Um valor disabled, acho que se eu não me engano, ele nem é enviado para o back-end quando você faz a submissão do form. Depois a gente pode testar isso quando a gente estiver brincando com o back-end lá. Então aqui, ó, nesse exemplo, ó, esse input está habilitado. Mas se eu vier nele aqui, botar um disabled, ó, a cor dele ao redor mudou, a cor de fundo ficou com um cinza e eu não consigo clicar lá dentro mais. Esse eu clico, esse aqui não. Está desabilitado. Tá? Esse valor ele não vai ser submetido provavelmente para o back-end. A outra coisa que você pode fazer, você podia de repente nesse aqui do CEP, você podia já definir um value. Imagine que o CEP é esse aqui. E você fala que ele é read-only. Ou seja, eu já vou botar esse valor dentro do input e ele vai ficar somente leitura. Então, ó, aqui o cara não está desabilitado, a cor dele está normal. Mas eu não consigo clicar, não consigo mexer. Ó. Eu seleciono, mas eu não consigo mexer lá dentro. É apenas leitura. Quando eu submeter o formulário, esse valor vai ser enviado também para o back-end. Às vezes você quer usar isso só para mostrar uma informação. Aqui não, ele está desabilitado. De repente o cara tem que marcar um check ou um rádio para habilitar ele, coisa do tipo. Com JavaScript a gente consegue fazer isso durante a execução da página aí. Tags para agrupamento. Isso aqui a gente usa bastante. Para agrupar as informações dentro da página, para dar um pouco mais de sentido nesse monte de HTML que está jogado lá dentro. Quando o HTML surgiu, vamos pensar assim,
O que a gente usava para agrupar as coisas era a div, como se fosse uma divisão. Você abria uma div e fechava uma div. E aí aqui dentro dessa div você colocava os elementos que você queria agrupar. É um elemento de nível de bloco. O interessante é que essa div, ela não faz nada visualmente. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, abrir uma div. Vamos colocar esse CEP e a placa dentro da div e fechar essa div. Barra div. O Shift I não está funcionando. Legal. Mas eu vou ver por que não está rolando. Fazendo a unha. Então, ó, eu botei os dois elementos dentro da div. Se você olhar lá na página, não mudou nada. Visualmente, não faz nada na nossa HTML. É só para você conseguir organizar as coisas dentro de blocos, vamos pensar assim. Porque esses blocos, eles podem ter ID. Eu podia dar um ID para uma div. Eu podia botar uma classe para uma div. Quando a gente for trabalhar com CSS, eu vou falar um pouco mais sobre classes. O ID é único. O ID, um elemento só tem aquele valor. A classe, como o próprio nome diz, é para você especificar uma classe de elementos. Mais de um elemento pode ter a mesma classe. E se você quiser, você pode ter uma div que tem ID e tem classe. Esse valor de ID e de classe, eles podem ser usados depois para você trabalhar com CSS e manipular o bloco como um todo. Se você, por exemplo, pegasse essa div que eu criei aqui e falasse que essa é a div especial, depois com o CSS, eu podia falar pelo CSS, olha, pega o bloco que tem o ID especial e põe um fundo azul. E aí todo mundo que está dentro dessa div vai receber aquele fundo azul. Ou seja, esses dois campos estariam dentro de um elemento com fundo azul. A gente usa então essas tags de agrupamento para juntar as partes da página e depois facilitar você, por exemplo, dar um estilo para esse bloco inteiro, para esse grupo de uma vez. É para isso que a gente usa essas tags. Então a div era o primeiro que a gente tinha para fazer isso. Se você olhar, vamos abrir aqui, sei lá, V1. Vamos olhar o código-fonte do G1. O tamanho da página, quantidade de código que tem aqui dentro. Se você olhar aqui dentro, tem div. Olha quantas divs tem aqui para baixo na página, no site. Trocentas divs. Tudo para organizar as coisas, juntar os pedaços, você poder depois trabalhar com esses pedaços. Olha a quantidade que tem. Certo? O problema da div é que a div não tem significado. Não faz um sentido dentro do documento. É você que inventou um grupo para agrupar algumas coisas. Para você faz sentido, mas para o HTML não faz sentido a div. O que eles fizeram? Antes disso, o span. A gente já vai chegar no que eu quero falar. O span é outro elemento que a gente pode usar para agrupar as coisas. A div é um elemento de nível de bloco, ou seja, os elementos que estão dentro da div, a div vai pegar toda a largura do pai dele. O span é a mesma ideia, para você agrupar elementos. Só que o span é um elemento de nível de linha. Também pode ter ID, também pode ter classe. Só que ele só é um elemento de linha, ou seja, ele só pega a largura do que tiver dentro dele. Pelo mesmo motivo, às vezes você quer pegar um pedaço de um parágrafo, por exemplo, e quer fazer um tratamento diferente naquele pedaço. Mas você pode usar um span, põe um ID ou uma classe, e aí você usa o CSS para mudar aquele bloco do span. Tá? Mas o que eu queria dizer é que tanto a div quanto o span não tem sentido, é você que dá o sentido para esse grupo. Agora, existem algumas tags em que o HTML já tentou dar um sentido para elas. Por exemplo, a tag header. Cuidado com o header para não confundir com o head. O head a gente usa no documento para especificar informações a respeito da página. O header é outra coisa. A gente usa dentro do corpo do HTML para especificar quem é o cabeçalho do documento. Então, a gente geralmente no cabeçalho, no header, a gente põe conteúdo de introdução ou de navegação, sumários, formulários de busca, o logo da empresa, tudo isso é o cabeçalho, é o header. Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui.
Aqui, por exemplo, o header seria esse pedaço aqui de cima. Ó. É o começo da minha página. Eu não sei se eles usam header. Não. Tem até no meio do documento, mas não é. Acredito eu que não seja o começo da página. Não. Aqui eles não usam no G1. Vamos ver o IF. O que é o header dessa página? Esse pedaço que está em verde aqui em cima. Ó. Normalmente é o título, é o nome da empresa, é o logo, é um campo de busca, é uma parte de navegação. Tudo isso fica dentro do header. E não sei se também usam header. Pulou lá para baixo, eu não sei. Tem, ó, header. Fechando o barra header. Ou seja, é o cabeçalho. É justamente o que eu falei. Ó. Tá? Então, já tem, é uma tag de agrupamento, mas ela tem um sentido. Sempre que o navegador acha uma tag header, ele espera encontrar o cabeçalho da página. Ou seja, o conteúdo da introdução da sua página, navegação, coisa do tipo. Tem um pouco mais de sentido semântico na tag. Mesma coisa a tag main. A tag main é onde está o conteúdo principal do corpo. Tem que ser único na página, ou seja, você não pode ter mais de um elemento main. Ou seja, dentro do elemento main não podem ser incluídas seções da página comuns a todo o site ou aplicação. Por exemplo, mecanismos de navegação, informações de copyright, logotipo, campos de busca. A não ser que o documento principal, o objetivo dele seja fazer isso. Exemplo aqui, então, no nosso IF lá. Quem que é o main aqui? Provavelmente é esse pedaço aqui, ó, do miolo da página. Não essa parte lateral vai ser outra coisa. Mas essa parte aqui, ó, é a parte principal da sua página. Não tem nada aqui específico de navegação, nada. É o assunto do seu site. Lá no G1, por exemplo, o main provavelmente é as suas notícias. É essa parte central aqui do meio. Ó. E se para saber mais, talvez não. Talvez seja só esse pedacinho aqui, ó, onde tem essas notícias. Essa parte da esquerda pode ser outra coisa também. Vamos ver se no código fonte tem main aqui. Tem, ó. Tem main fechando lá embaixo. Olha a quantidade, ó. Fechou aqui, ó. Barra main. E aí veio o footer, que é o rodapé que a gente vai ver agora. Então, no site do IF eles estão usando isso. Então, main é o conteúdo principal do seu site. O footer é o rodapé. Tá? Informações sobre a seção a qual ele pertence, como quem a escreveu, links relacionados ao conteúdo da seção, informações legais. Isso tudo fica no rodapé. Lá no IF, se você for lá para baixo, ó o rodapé aqui. São essas informações que estão aqui embaixo. Isso é o rodapé da página. No G1, difícil chegar no rodapé, mas ele tá ali, ó, tá vendo em vermelho? Aqui, ó. Esse é o rodapé da página. Tem lá informações legais, coisa do tipo, alguns links, normalmente a gente coloca lá embaixo. Então, ó, header, tem um main lá dentro e um footer lá embaixo. São tags para agrupar coisas, mas que já tem um pouco mais de sentido. O nav é uma seção de navegação. Geralmente a gente coloca os principais links de um documento HTML. É comum aparecer ou dentro do header ou dentro de um footer. Acontece muito da gente ter dentro do cabeçalho da página um header. Aqui no IF, por exemplo, acho que tem um lá em cima. Tem um nav aqui, ó. Mas o nav também pode ser usado na esquerda. Geralmente a gente coloca aqui, ó. Isso aqui, provavelmente, na nossa página do IF, é o nav. É a parte de navegação, para você chegar a partes diferentes do seu site. Vamos ver o código-fonte deles, ó. Nav. Tem um monte de nav, na verdade, aqui. Mas onde é que está o nav puro aqui? Vamos lá, o nav. Portal de serviços, blá blá blá. É aquela parte. Onde é que está isso, hein? Página com informações de contato. Em algum canto deve ter esse cara aqui, eu não vou achar. Mas tem vários, ó. Tem um nav aqui.
que mais? Tem mais para baixo. Mas não é coronavírus. Navegador. Campina Verde. Ali já é classe, já é relacionado. Aqui tem outro nave, ó. Nave barra nave, nave barra nave. São aqueles links, são aquelas seções de navegação. Por que a gente faz isso? O mesmo esquema que eu falei. Você agrupando esses elementos, na hora de trabalhar com CSS, você consegue dar um estilo para o grupo inteiro. Mas todos os links dentro do nave recebem uma fonte tal, uma cor tal. Você consegue fazer todo esse trabalho direto usando o CSS depois. Pode estar dentro do header, pode estar no footer, pode estar do lado do main, à esquerda ou à direita, depende do que você quer fazer. Então também é uma tag de agrupamento, mas que tem um pouco mais de sentido. É diferente do div. O div não tem sentido. Você que dá o sentido para div ou para o span. Já o header, footer, main e nave, você sabe para que vai ser usado. Pelo menos era para ser usado. Se o cara vai fazer para isso, aí já é problema dele. O article. O artigo é uma composição independente dentro de um documento HTML. Por exemplo, um post de um fórum, um artigo de uma revista, um jornal, um post de um blog, um comentário que o usuário enviou, um widget interativo que o cara pode mexer na página, um produto da sua loja. Tudo isso pode ser um artigo. Por exemplo, aqui no site do G1, eu podia fazer com que cada um desses caras aqui seja um artigo. Ó. Tem uma imagem, um título, um link, uma introdução, por exemplo. Isso aqui, cada um deles podia ser um artigo. Você pega uma loja, Americanas, eu podia fazer com que cada um dos produtos... Cadê os produtos da loja? Aqui, ó. Cada um desses caras aqui pode ser um artigo. Ah, o artigo tem uma imagem, aí vem uma explicação, uma classificação e aí o preço. Mas cada um podia ser um artigo. E aí eu consigo dar um estilo para o artigo inteiro. Facilita para mim organizar e dar uma aparência para aquele elemento como um todo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Tem lá um cabeçalho, um header. Aí vem o main, que é essa parte toda central, e deve ter um rodapé aqui embaixo, ó. Certo? Nesse caso, onde é que está o nav aqui? No site da Americanas, o nav está no cabeçalho, ó. Esses links aqui para navegação. Deve ter um nav aqui na página. Tem não, tem um monte, ó. Difícil vai ser achar onde é que está o que a gente quer buscar aqui. Bom, mas deve ter também, tá? É uma maneira da gente fazer. Nada impede de eu só usar div. Antigamente não existiam essas tags do HTML5. Article, header, footer, não existia. A gente usava div para tudo, cara. Tinha div perdida torta à direita dentro do nosso sistema. Então, o artigo é para separar uma parte do nosso site. O aside é algo extra, mas que está relacionado. Como assim, professor? Não, é um conteúdo que está relacionado ao conteúdo principal, mas não é o foco do documento HTML. Normalmente ele é exibido numa coluna lateral em relação ao conteúdo principal. Vamos ver se eu acho um exemplo disso aqui. Tem um aside. Aqui vai ser difícil. Na loja é complicado achar, mas no G1, por exemplo, você está vendo... Vou pegar uma notícia aqui qualquer. Vou pegar essa. Ver se a gente acha um aside aqui. Tá falando de, sei lá, coronavírus, blá blá blá. Não vai ter um aside nesse cara. Vamos ver se no site do IF. Aqui, por exemplo, o site do IF. A gente tem a parte central do nosso site. Aí o cara vem e põe alguma coisa do lado aqui. Vamos pensar vou lá um exemplo. Imagina que eu estou fazendo um site, está falando de, sei lá, missões da NASA que vão para a Lua. Então, o meu site está focado em missões que a NASA está fazendo agora para ir para a Lua. E aí eu faço um aside do lado direito falando do último foguete que a SpaceX tentou enviar ou está testando agora. É um conteúdo relacionado. Estou falando de espaço, foguete, coisa do tipo. Mas não é o assunto principal do meu site, que é as viagens para a Lua. Tá? Isso pode ser um aside.
é algo extra que está relacionado ao conteúdo principal. Normalmente fica numa coluna lateral em relação ao conteúdo principal. Section é uma seção. Uma seção é o agrupamento de um conteúdo dentro de um tema. Por exemplo, vários artigos, capítulos, cabeçalhos, rodapés. Você pode agrupar as coisas dentro de seções. Então imagine que dentro da parte principal, dentro do main, eu posso ter seções. Eu posso pôr coisas dentro de seções. De novo, é uma maneira de você agrupar, dando um pouco mais de sentido para essa informação. Tag para áudio. HTML5 isso. Antigamente a gente não conseguia rodar áudio direto a partir do HTML. A gente precisava usar algum componente extra, normalmente feito em Flash. Bons tempos. Hoje não. Hoje dentro do próprio HTML eu posso lá usar a tag áudio e aí aqui dentro falar qual é a fonte do áudio que eu quero que ele toque. Você põe lá qual é o arquivo que você quer que rode, especifica para ele qual é o tipo. Se ele não conseguir carregar isso aqui, esse texto vai aparecer. Por exemplo, se o navegador não suporta o elemento áudio. Esse controls é para você dizer se você quer que apareça o botão de play, pause, coisa do tipo, ou não, dentro do elemento que ele vai mostrar na sua página. Esse source, você pode usar o arquivo. No tipo, você só tem que estar relacionado ao tipo do áudio que você está carregando. Por exemplo, se for um OGG, é áudio OGG. O MP3 é áudio MPEG. Se for Wave, é áudio Wave, e assim por diante. E dá para colocar um elemento na página para carregar vídeo, direto. Você usa a tag vídeo. Você pode especificar a largura e a altura com que você quer que esse vídeo apareça na página. Você pode escolher se quer que apareça os controles, play, pause, adiantar e coisa do tipo. E aí você dá um source, outra tag, para você especificar qual é o arquivo que você quer rodar. O tipo depende aí do tipo do arquivo que você está carregando. Se for MP4, OGG, WebM ou coisa do tipo.